Nós estamos aqui no Hospital Cacemes, eu estou com o Dr. Mário. Dr. Mário cumprimentando todos os nossos telespectadores. Tudo bem, Dr. Mário? Tudo bem, boa tarde. É um prazer ter o senhor em nosso programa. Obrigado. O senhor trabalha aqui no setor do Hospital Cacemes, muito importante. Fale para nós o nome desse setor. Olha, aqui a gente está dentro da sala de tomografia computadorizada aqui do Hospital Cacemes e eu trabalho em toda a parte de imagem do hospital aqui. Há quanto tempo que o senhor já trabalha aqui, mais ou menos? Olha, dentro do Hospital Mater Dei, o antigo Hospital Mater Dei, já faz acho que uns 3 ou 4 anos mais ou menos. 4 anos, né? Esse trabalho seu é um trabalho que a pessoa, o profissional, tem que estar sempre se atualizando, né? É como todo médico, né? Não tem jeito, precisa, é necessário. Antigamente, os médicos, quando eles iam ver uma determinada doença, eles iam praticamente pela intuição. Hoje nós temos métodos seguros, né, doutor? Sem dúvida. Antigamente a medicina mudou muito de um tempo para cá, né? Antigamente você só podia contar com o diagnóstico clínico, não havia exames de imagem, as imagens eram escassas, não havia, só havia praticamente só raio-x. Hoje não, hoje a gente conta com uma aparelhagem toda que ajuda muito o colega clínico que está solicitando o exame a chegar no diagnóstico mais preciso, um tratamento mais precoce de alguma patologia que o doente esteja tendo. Certo. Esse exame que nós estamos vendo ali, que você me disse, é exame de um joelho, né? Qual o nome desse aparelho e o que o senhor vai oferecer para o médico? Olha, esse aqui é um tomógrafo que faz a tomografia computadorizada. Qual que é a função dele? É avaliar detalhes dentro do órgão que está sendo estudado. Aqui no caso o joelho, a gente vai ver as partes moles do joelho, em volta dos ossos e o osso, dentro inclusive do osso. E a pessoa é colocada numa espécie de um túnel, né? Isso, exatamente. E ali dentro são feitos cortes que a gente chama de cortes axiais, ou seja, a gente vai fazendo cortes pequenos, cortes como se fosse fatiando, mas fatiando de forma virtual o corpo da pessoa, e assim a gente vai conseguindo avaliar por dentro a pessoa, por dentro do órgão que a gente está querendo estudar. E geralmente uma doença do joelho é fácil de detectar, doutor, com esse aparelho? Sim, sem dúvida. Isso ajuda muito, porque o raio-x ele consegue pegar lesões mais grosseiras, lesões já mais adiantadas, enquanto que a tomografia ela vai conseguir ver lesões mais precoces, avaliar partes moles que o raio-x dificilmente consegue avaliar. Existem depois outros exames que a gente pode fazer além da tomografia, mas a tomografia é um exame muito bom para isso, sim. Muito bem. Esse exame que nós temos aqui atrás, a face da pessoa, o crânio, fale sobre esse exame, o nome e para que serve. Esse é um outro tipo de exame que a gente faz dentro da tomografia, que é uma tomografia computadorizada de crânio. Qual que é a função? É avaliar basicamente o encéfalo, ou seja, o cérebro da pessoa. Por quê? Porque o crânio, como é uma calota rígida, uma estrutura óssea rígida, você fazendo um raio-x você simplesmente vê o osso, mas não consegue ver o cérebro por dentro. Certo. Há alguns anos atrás, o único jeito de avaliar o cérebro por dentro era tirar o osso, abrir a cabeça do doente. Hoje não, hoje com a tomografia, com a ressonância magnética, a gente já consegue avaliar detalhes de dentro do encéfalo, lá no fundo, lá bem no meio. Então você consegue ver se existe algum tumor, alguma patologia inflamatória, alguma patologia isquêmica ou hemorrágica, que são os derrames cerebrais que o doente pode ter. Por exemplo, assim, uma pessoa está com a dor de cabeça, por exemplo, e se for um derrame e ele fizer um exame desse, é possível detectar alguma coisa com antecedência, doutor? Olha, quando a pessoa sofre um AVC, que é um acidente vascular, que se chama de derrame, normalmente no início, logo após ocorrer o fato, a não ser que seja um derrame hemorrágico, a gente inicialmente pode acontecer de a gente ver um exame normal, porque ainda não houve tempo de ter lesão dentro das células cerebrais. Mas é necessário fazer isso primeiro para descartar um derrame hemorrágico, que é muito mais grave do que um isquêmico, e também para você ter um controle evolutivo dessa lesão. Então o médico vai pedir um exame desse doente exatamente logo após o início dos sintomas e vai pedindo esses exames, 1 ou 2 ou mais às vezes, dependendo do quadro, para ver a evolução de como está se comportando esse derrame, qual área foi atingida, qual o tamanho do insulto isquêmico, ou seja, quanto do cérebro foi acometido por esse derrame. Esse outro que nós vimos aqui, coluna, o que é possível detectar com esse exame? Olha, a coluna basicamente, a gente usa a tomografia para procurar a hérnia de disco. Lógico que existem outras patologias, mas a grosso modo, o que mais se procura quando se faz uma tomografia de coluna é procurar identificar a hérnia de disco, abaulamentos discais, que o disco ele escorrega para trás dentro da coluna e comprime o
o saco dural que fica dentro do canal vertebral. E é isso que causa a dor. É por isso que o doente, quando chega com problema de coluna, chega com muita dor nas costas, dor que irradia para as pernas, no caso de coluna lombar, e é isso que a gente procura na tomografia. Lógico que a gente consegue identificar outras coisas, patologias tumorais, inflamatórias, e o próprio desgaste da coluna, que é a artrose da coluna. Muito bem. Hoje em dia o Hospital Cacemes está com bastante equipamentos para que os nossos pacientes sejam encaminhados para exames. Fala um pouco sobre isso, doutor. O antes, o depois e agora. Olha, o Hospital Cacemes, desde que a Cacemes assumiu o Hospital Mater Dei, houve uma grande melhora do ponto de vista de injeção de recursos, de compra de equipamentos, de pessoal. Então hoje o hospital é um hospital bem mais preparado do que era antigamente. A gente consegue proporcionar mais qualidade e mais quantidade de atendimentos. Então a gente está tendo um volume muito maior de pacientes, de doentes que procuram o hospital, e acredito que o atendimento esteja melhorando a cada dia que passa, e assim, com investimento tanto em pessoal quanto em equipamento, a gente está conseguindo dar uma melhor qualidade a essa. Muito bem. Doutor, sucesso para o senhor. Obrigado a todos.